Pessoal, então, como o Daniel disse, né, estou aqui na missão de compartilhar um pouquinho, né, do desafio que aqui a gente teve no cliente que eu atuo, né, esse ano, que é como apresentar as métricas de uma forma eficaz, né? A gente sabe que não é tão natural a gente mostrar uma série de dados e tirar insights em cima daquilo. Então, foi um grande desafio aqui. Então, quero compartilhar com vocês o como, né, a gente vem vencendo esse desafio, claro, uma melhoria contínua, né? Não é totalmente vencido o desafio. Então, aqui eu vou começar pelo início, e aí, para contar um pouquinho dessa jornada, de toda essa história, no caso, eu apresento para vocês. Então, para alguns já é um conhecido, para algumas pessoas é uma pessoa nova aqui, né? Um personagem que é o Dedé. Quem é o Dedé? O Dedé é um Scrum Master que já está atuando aqui há um certo tempo dentro da VNCode. Então, no seu projeto, né, junto com os demais Scrum Masters, os Project Managers e tudo, ele conseguiu vencer um grande desafio, que era conseguir consolidar as métricas. Então, foi-se criado, né, várias métricas para o time, para o projeto que ele atua. Então, poxa, ele ficou muito contente, pô, não, legal demais, eu estou aqui agora com várias métricas, eu consigo agora entender quais são os maiores gaps das equipes, onde que a gente pode melhorar, e assim provocar melhoria contínua, que é um dos grandes princípios aí do Dedé, que ele sempre procura, né? Sempre está trazendo a melhoria contínua para o time. Só que, como na vida a gente sempre é assim, né? Sempre que a gente vence um desafio, vem um outro ainda maior, ele se deparou com outro desafio, que é um pouquinho que eu comentei com o início. Poxa, ele tem agora uma infinidade de métricas, números e dados, mas como ele passa isso de uma forma eficaz para a equipe, o cliente, os gestores, o como passar a visão que ele quer transmitir através dos dados, né? A gente sabe que não é uma coisa tão natural, né? A gente não foi criado sempre observando os dados, no caso. Foi aí que até um dia, né, numa reunião, que ele estava preparando uma proposta para o cliente, no qual ele estava aproveitando todas aquelas métricas que ele tinha para basear aquela proposta que estava sendo feita para o cliente. Ele estava fazendo isso junto com o Henrique, que é o PO, que ele atua junto dentro do projeto. E aí o Henrique começou a dar algumas dicas. Poxa, do Dedé, você pode colocar aqui dessa forma, tirar esses elementos e tudo. O Dedé começou a olhar assim, de onde que você tirou essas informações? De como que você sabe disso? Foi aí que o Henrique trouxe a questão do livro Storytelling com Dados. Então, aqui vai ser o tema da nossa apresentação, que são os insights que o Dedé teve em relação a esse livro, né, Storytelling com Dados. Então, passando para ele, né, primeiro comentando sobre a autora, no caso, né, quem que escreveu esse livro aí, Storytelling com Dados. Né, foi a Colin Nussbaum Knapik. Não sei se eu falei certo, eu tentei até dar uma olhada no Google, nos YouTubes, acho que é mais ou menos essa a pronúncia. Mas quem é ela, né? Ela é formada, né, em matemática, ela atuou por bastante tempo dentro do Google, e uma das grandes funções dela é apresentar dados para diversas pessoas lá dentro do Google com uma tomada de decisão, né? Qual caminho seguir. E ela começou a reparar que outras pessoas tinham dificuldade em apresentar esses dados e ela não. E aí ela começou a montar toda uma metodologia de como criar essas apresentações com métricas, com dados, com KPIs. Foi aí que ela criou o livro, né, Storytelling com Dados, né? E aí o legal desse livro, né, é que ele meio que cria passo a passo. Então vocês vão observar que dentro desse livro a gente tem 6 passos. E aí são esses passos que eu vou enumerando aqui, vou pegando os principais insights que eu tive, porque não tem como eu também passar todo o conceito que o livro traz numa apresentação de meia hora. Então eu enxuguei ao máximo aqui os principais insights que eu tive na leitura desse livro e vou compartilhar aqui com vocês agora. Então acho que esse é o ponto. Então, começando pelo primeiro passo, que eu coloco que deve ser o primeiro passo da maioria das coisas que a gente for fazer. Então, qualquer decisão, qualquer apresentação, trabalho que a gente fazer é entender o contexto. A gente acaba deixando isso um pouquinho de lado. E aí o primeiro insight, né, quando você começa a ler o livro, que ele já traz para você é a diferença da análise exploratória e análise explanatória. São palavras bem similares no caso, mas que traz aqui um grande diferencial para a apresentação de dados, no caso.
Então, aqui, o que seria essa análise exploratória, né? Aqui eu até trouxe o exemplo que o livro comenta, né? Conta uma historinha. É como você tivesse a missão de encontrar pérolas, no caso. E aí você vai ter lá 100 ostras para você conseguir encontrar, e você vai encontrar lá 2 pérolas. Então, você vai ter o trabalho de ficar abrindo todas essas ostras, né? Esse trabalho de identificar elas, e quando você identificar, você vai ter 2. O que hoje acontece muito nas representações de dados, e talvez é um dos maiores erros que a gente comete, e o Dedé cometia muito esse erro, é querer mostrar todo esse trabalho com as ostras. Sendo que o que foi pedido foi a pérola. A pessoa, o público-alvo, não quer saber das ostras, não quer saber quantas ostras ele precisou abrir para ter aquelas pérolas. O que ele quer saber é a pérola, no caso. Então, igual o Dedé tinha aquele desafio, poxa, ele tinha uma infinidade de métricas, é muito tentador chegar numa apresentação e mostrar todas aquelas métricas. Mas a forma mais eficaz é você mostrar de fato algo que você quer, ou realizar uma tomada de ação do cliente, ou informar, trazer alguma informação. E isso simboliza aí a nossa pérola. Então, aí a pérola seria a análise explanatória. Então, a gente tem que trazer para dentro das apresentações análise explanatória e não análise exploratória que a gente faz para as métricas, no caso. E aí, um pouquinho dessa questão do contexto também, né? Primeiro, é importante você entender bem o seu público. Para quem que você vai fazer aquela apresentação? São o C-level da empresa, os diretores, é cliente, é fornecedor, é a sua própria equipe, são seus gestores? Quem são eles? E um outro ponto que é muito importante, o como que eles enxergam você que está apresentando. Eles te conhecem? Já colocam você como um especialista naquele assunto? Ou ainda você tem que ganhar confiança em relação a isso? Então, essa análise do contexto vai mudar toda a forma que vai ser apresentada aquelas informações de dados, no caso. O segundo ponto é deixar claro como que você quer que o público reaja. Igual eu coloquei aqui, toda apresentação com dados, ela tem que ter pelo menos 2 objetivos. Ou é gerar uma ação naquele seu público, ou informar. Se você está exibindo alguma coisa que não vai gerar esses objetivos, não precisa apresentar. Ali você está colocando, talvez, uma análise exploratória e não uma análise explanatória, no caso. E outro ponto importante é qual vai ser o tom que você vai trazer nessa apresentação. O que você está querendo apresentar é uma meta atingida? Você está querendo comemorar? Ou é um ponto de atenção, alguma coisa que você está enxergando que no futuro pode ser um problema? Ou não, de fato poxa, está alarmante, isso aqui é urgente. Então, o tom dessa apresentação também é muito importante. E outro ponto que a autora traz muito é como você vai apresentar isso. Vai ser uma apresentação ao vivo que você vai mostrando os dados? Ou vai ser um relatório que você está criando e que a pessoa vai ler em um dado momento? Isso muda muito também. Porque na apresentação você não precisa se ater muito aos detalhes, no caso, e se for já um relatório, aí sim. Quanto mais detalhes você colocar, melhor, porque aí não abre margem para interpretações do seu público. E aí, somente depois de toda essa análise do contexto, que aí você parte para a questão de como usar os dados para defender a sua teoria. Então, aqui tudo que a gente fez foi uma análise para depois pensar em quais gráficos ou como que eu vou apresentar aquilo. Que aí entra o segundo passo, no caso, né? Escolha uma apresentação visual adequada. Então, a autora coloca, né, que ela entende como gráficos, né, forma de exibir interessantes, 12 gráficos. Se a gente for pegar hoje, dentro do Excel, do Data Studio, do Power BI, de todas essas ferramentas que ajudam a gente a construir esses gráficos, essas métricas, a gente tem uma infinidade de gráficos. Só que ela gosta de centralizar nessas. Ela fala que não foge muito desses pontos, e aqui tem os grandes principais. Eu não vou passar um por um, né, pelo tempo, mas tem alguns insights bem legal aqui dessas métricas, no caso. Né? Um delas é o texto simples. Muitas vezes a gente subestima, né, a questão do texto simples. Ah, não, tem que mostrar aquilo ali num gráfico para mostrar que eu tive um trabalho, eu fiz toda uma análise no caso.
mas muitas das vezes você acaba perdendo o impacto que o texto simples traz. Você chegar com o número, ó, 91%, o punch que aquilo ali dá na informação, você fala, você assusta. Se você trouxesse, sei lá, 91%, sei lá, num gráfico de barras, no caso, talvez aquela informação ela diminuiria, né? Aquele impacto diminuiria. Então, o impacto que o texto simples traz, ele é muito interessante e deve ser utilizado mais. A gente acaba querendo fazer toda a firula, né? Fazer um negócio mais bonito, acaba perdendo esse impacto, no caso. O outro ponto que eu achei muito legal que traz no livro é a questão da tabela. A tabela é muito boa para você usar com um público misto. Então, aqui dentro da tabela, você vai ter informações para diversas pessoas. Então, o auxílio vai ver uma coluna aqui em específico, vai ver uma linha, a equipe vai entender uma outra, o gestor da sua equipe vai ver outra, mas tem que tomar muito cuidado em usar tabelas quando você está apresentando. Porque aqui, talvez quando eu estou lendo aqui com vocês, vocês querem identificar a tabela, vocês vão ficar lendo linha por linha enquanto eu estou falando. E aí a pessoa, né, o seu público não está focando na sua fala, está focando no entendimento daquela tabela. Então ele coloca muito que é evitar o uso de tabelas em apresentação ao vivo. Talvez uma forma até de mitigar um pouco isso é utilizar o mapa de calor. O mapa de calor ele já induz o seu público a olhar para os pontos que você quer. Aqui, se a gente for olhar aqui, não sei se está muito bacana para vocês observarem, mas tem aqui categoria 5 e tem aqui dois valores com um destaque maior. O público já vai bater o olho, poxa, o que está acontecendo ali de diferente? Qual a informação que ele está querendo apresentar? Então, esse é um ponto interessante aqui, alguns insights, né? Então, aqui os principais gráficos que a autora coloca, que ela gosta de utilizar. Então, primeira parte, ela coloca quais são os gráficos que podem ser utilizados. A segunda parte, ela coloca, poxa, quais então eu não posso utilizar, né? Devo evitar, no caso. Então, entre a grande polêmica do BI, no caso, a maior discussão, eu acho, em relação a esses pontos, né, é o gráfico de pizza. Por que, que a autora também defende que não pode ser utilizado o gráfico de pizza? Também tinha até uma resistência. Eu fui criado vendo o gráfico de pizza, mas eu entendo muito esse ponto que ela traz. Porque aqui é muito difícil, eu trouxe até esse exemplo, a gente tem três aqui fatores, esse verde, amarelo e esse meio roxinho aqui, que eles estão muito parecidos. Mas será que de fato eles são parecidos? Será que eles estão em proporções diferentes? A gente tem uma incapacidade de conseguir entender a área, né, de uma forma meio que bidirecional. Então, o cérebro humano não tem essa facilidade, ó, não, o verde ali está um pouco maior. Aposto que se eu perguntar para vocês, alguns vão falar que o verde está maior, que o roxo está maior, ou que o amarelo está maior. Então, acaba se perdendo a informação que quer transmitir aqui com o gráfico de pizza. O gráfico de rosca é bem parecido, né? A mesma coisa do gráfico de pizza, só não tem aquela a meiuca, no caso. Gráficos 3D, você acaba adicionando uma dimensão a mais que não traz nenhuma informação. Talvez a pessoa vai ficar querendo até entender, poxa, será que nessa dimensão tem alguma informação a mais aqui? Muitas vezes não tem. Então, evite gráficos 3D. E também tem a questão do eixo Y secundário. Então, muitas vezes a gente quer mostrar tudo numa tela só, várias informações, e acaba dificultando a compreensão. Poxa, se eu for ver aqui, poxa, qual que é o gráfico de barra, qual que é o de linha, qual o valor que eu olho da esquerda, da direita, já mostra uma dificuldade que eu tenho aqui para esse entendimento. E vocês vão ver aqui que dentro desse livro, né, de tudo isso, a simplicidade, ela impera aqui. O quão mais simples a gente for na apresentação de dados, melhor. Que aí eu acho que já entrar aqui, ó, até o próximo passo. Então, depois que você fez a escolha do gráfico, você vai eliminar as saturações daquelas imagens. Então o que é isso, a saturação? Aí eu tenho que trazer para vocês um pouquinho o que é a carga cognitiva. A carga cognitiva é sempre quando a gente tem vários elementos que aquele ali acaba consumindo informações ou até o entendimento da nossa mente, do nosso cérebro. Então, toda informação que está colocada lá dentro daquela métrica que não ajuda no entendimento, ela acaba criando uma saturação. E quando algo está muito saturado, muito cheio de informação, aquele ali fica complexo de ser entendido. Então, aqui um dos pontos que a autora frisa muito é
tirar todas aquelas informações que não são necessárias. Aí, até para isso, eu peguei o exemplo que o próprio livro traz. Se a gente observar aqui, esses dois gráficos, eles relatam a mesma informação. Mas qual que é mais fácil de entender? O gráfico 1 ou o gráfico 2, aqui no caso? O gráfico 2 ele é muito mais fácil porque foi eliminado aqui várias saturações, vários elementos que não eram necessários. Aqui do lado, ó, se a gente for ver o eixo Y, a gente tinha aqui casa decimal tudo zerado. Essa casa decimal não faz nenhuma diferença. Todas estão zeradas, então foi tirado. Aqui tinha todas essas linhas aqui que acabava complicando a leitura, foi tirado, os marcadores, até a questão da cor, a cor muito forte, né? Acaba dificultando essa compreensão. Aqui foi abreviado, né, os meses, e um ponto bem legal que o livro traz, a legenda aqui, ó, ela ficava embaixo. Então, para eu entender o que é azul, eu tinha que descer aqui embaixo para ler. Para entender o que é vermelho, eu tinha que descer aqui embaixo. Já nesse outro gráfico, eles usaram a metodologia do agrupamento. É muito mais fácil a gente ter um entendimento em blocos, em coisas agrupadas. E aqui eu consigo ver facilmente. Não, esse cinza aqui é o que foi recebido e o azul aqui foi o processado. Então, ficou-se muito mais simples o entendimento desse gráfico. Então, o menos é mais. Claro que tem que ter o cuidado de acabar não tirando a própria informação. Mas você conseguir tirar toda essa saturação, todo esse trabalho que o cérebro vai ter para processar aquela informação, aquilo ali vai ajudar o seu público no entendimento da sua informação. E aí, uma outra coisa para auxiliar o seu público, né, nesse caminho do entendimento das métricas, que é o próximo passo que o livro traz, é foque a atenção onde você deseja. Então, aqui é o que a gente vai focar naquela pérola. O que de fato você está querendo mostrar para o seu público? E aqui o livro traz os conceitos dos atributos pré-atentivos, no caso. São formas que você tem para destacar algo para diferenciar do restante. Então, aqui tem diversas formas, né? Tem aqui a orientação, forma, o comprimento da linha, a tonalidade, até a questão do movimento. Então, são formas de você conseguir captar a atenção. É aquele negócio que você bate o olho e é a primeira coisa que você vê. Ali vai estar a sua informação. Só que aí tem um ponto. Use com moderação esses atributos. Então, se você chega lá numa apresentação que tem várias coisas, com cores diferentes, com formatos, com tamanhos diferentes, ali você perdeu o foco do seu público. Então, tem que ter muito cuidado com esse conceito aqui no caso. O livro traz os 3 principais, no caso, né, esses atributos pré-atentivos. Um deles é o tamanho. Então, tem coisa ali que tem importância ou grandeza similar e tem algum atributo que está fugindo daquela média, você pode destacar aquilo pelo tamanho daquilo que é apresentado. A cor também é uma coisa que ajuda muito a focar a atenção. E aí você consegue diretamente olhar para aquele ponto e já chama atenção. Um outro ponto é a posição na página. A gente tem o costume de ler em Z, né? A gente começa do canto superior esquerdo e vai até o canto superior direito e vai descendo. Isso no formato de Z. A informação que você coloca como mais importante é interessante você colocar no canto superior esquerdo e isso você vai criando uma hierarquia de informação. Então, você vai entendendo conforme o seu público vai lendo aquelas informações no caso. Então, aqui são as formas que tem para você focar a atenção do seu público. O outro passo é, pense como um design. E aqui traz um conceito que é muito utilizado aí com design, quem for design aqui me confirma sobre esse ponto, né, mas que é o affordance, no caso. O que seria esse affordance? São atributos de alguns objetos que tornam óbvio a sua utilização. Então, se eu for em qualquer lugar do mundo e ver um botão, eu sei que tem que clicar naquele botão. Se eu for em qualquer lugar do mundo que eu vejo uma maçaneta, eu sei que eu tenho que descer aquela maçaneta para abrir a porta. Então, aquilo ali é muito óbvio de ser feito, no caso, né? E é isso aplicado para a questão da exibição com dados, tem 3 lições para isso. E vocês vão ver que são 3 lições que eu já até comentei aqui. Uma é realçar o que é importante. Então, é aquele ponto que eu trouxe, né? Foque no que você quer trazer atenção. Eliminar as distrações. Então, elimine as saturações, qualquer distração, uma cor mais forte, algum ponto.
e cria uma clara hierarquia visual de informações, que aí é aquele ponto que eu até trouxe do Z. Então, você vai criando toda aquela hierarquia de informação. Então, aqui a gente vê uma interseção nesse passo, mas aí tem outros pontos do design também. Tem a questão da acessibilidade. Então, os dados que estão sendo mostrados, eles têm que ser de fácil compreensão para qualquer tipo de pessoas. Então, se eu sou engenheiro e trago somente dados que somente os engenheiros vão entender, aquilo ali não é acessível para o restante da empresa. Então, tem que tomar muito cuidado disso. Então, um dos pontos, não complique demais dentro dos seus dados. Deixe que isso fique fácil para todo mundo entender. E outro ponto, o texto é seu amigo. Muitas vezes o número por si só, ele não traz toda a informação. Então, complemente aquilo com o texto, no caso. E tem a questão da estética. O como a gente acha aquilo ali bonito, né? Se a gente for colocar, né, num padrão de bonito, mais fácil é a compreensão. Então, use as cores de forma inteligente, né? Evite cores muito chamativas para todo lado. Preste muita atenção nos alinhamentos, que aquilo ali ajuda muito no entendimento, e use os espaços em branco, né? A gente é muito tentado a querer ocupar todos os cantos da apresentação e não deixar nada em branco e vazio. Então, esse é um ponto muito importante que ajuda na estética. E aqui entra o último passo. Conte uma história. Né? Se a gente for ver, né, a história ajuda muito na compreensão. É até um pouco que eu utilizo aqui na apresentação. Eu apresentei o Dedé para vocês aqui, contei toda uma historinha dessa jornada e como ele foi construindo. Aquilo ali ajuda a fixar a ideia. E aí aqui tem vários conceitos do storytelling. Um que a autora traz é a questão dos atos. Né? Hoje no teatro, isso vem até do teatro, né? Tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Como que seria isso para uma apresentação de dados? O primeiro ato, você ia apresentar os dados, ia dar o contexto para o seu público sobre aquela trama, o que você quer trazer de informação. O segundo ato é você já começar a imputar uma ideia no seu público do que poderia ser feito. Então, começando a convencer o seu público de que precisa de uma tomada de ação. Já o terceiro ato é a cartada final. Ali você faz uma chamada para ação. Então, você criando todo esse storytelling, no caso, ajuda muito na compreensão do seu público em relação aos dados. E aí um ponto, né, que a autora traz muito é que o storytelling ele é utilizado na humanidade desde o seu princípio. Um exemplo que ela traz é que se eu perguntar aqui para qualquer um para contar a historinha da Chapeuzinho Vermelho, todo mundo vai saber contar. Mesmo que só escutou ela lá na sua infância. Por quê? As histórias marcam. E aí a gente tem a história, né, que trouxe, né, várias lições aprendidas para a gente teve evoluções a partir de histórias. Você pode pegar Chapeuzinho Vermelho, é uma grande lição para não falar com desconhecidos, que a gente aprendeu quando criança. Então, o storytelling ajuda muito nesse ponto. Então, esses foram todos os conceitos, né, que eu trouxe bem resumidos, os conceitos do livro, e aqui chegando aqui na conclusão. Eu quis trazer alguns exemplos que o Dedé trouxe para os times dele, no caso. Aqui a gente tem esse primeiro gráfico, que tem um cycle time de cada etapa do processo do time. E aí o Dedé queria muito enfatizar que estava se levando muito tempo com as demandas em um R. Então, que ele utilizou a cor para enfatizar, é a primeira coisa que chama a atenção. Então, aqui deu esse foco e já conseguiu transmitir aquela informação para o time. O outro ponto utilizou-se aqui o texto simples. Aqui ele queria transmitir o tempo que estava sendo levado para fazer o deploy. Ele colocou o número. 4 dias era no mês de agosto e 5,85 no mês de setembro. Teve um aumento aqui de 43%. Nota que foi utilizada a cor aqui também, até a cor vermelha, para denotar que foi uma piora nesse tempo. E é o que chama mais atenção, 43%. O impacto que isso gera no público, ele é bem maior. Então, aqui são só alguns exemplos, né, de algumas métricas de como isso foi construído, utilizando um pouquinho dos conceitos do livro. Então, aqui, né, o Dedé deixa os agradecimentos aí para o Henrique. Né? É muito legal quando você trabalha com pessoas que conseguem te ajudar e vencer os desafios, e a indicação dele foi fundamental para vencer esses desafios. O Dedé está super feliz, ele entendeu que ele está conseguindo alcançar o objetivo dele. Claro que
ele sabe que tem um caminho a percorrer, talvez até naquelas métricas que foram apresentadas, tem pontos de melhorias ali no caso, mas ele sabe que é uma melhoria contínua e que ele está conseguindo avançar nesse ponto. Então, agradeço todo mundo aí, pessoal, pela presença, e se tiverem qualquer dúvida aqui, abro espaço aí para responder. Boa, Wender, tem várias perguntas aí, só te agradecer ao Dedé também pelo material aí. Faz todo sentido essa questão de alinhar o tipo de informação também que você vai apresentar para a pessoa, né? Não adianta você trazer um gráfico ali totalmente focado na área técnica, ali para uma pessoa mais da área de negócios, né? E terminando o nosso encontro aqui, tem alguns gráficos de pizza aqui para alterar também, então... Excelente. Esquece da estética, não, Daniel. Vergonha agora de apresentar. Wender, a gente tem uma perguntinha do Renan, ele levantou a mão. Renan, quer fazer a sua pergunta? Cara, mas pensando entre aspas, num padrão assim, de dashboard, lógico que às vezes, dependendo do tema, a gente vai trocar, né? Mas pensando, igual você falou na visão de Z, às vezes eu vejo que fica muito uma discussão na parte superior entre colocar as principais métricas ou colocar os menus de filtro, né? Porque tem gente que coloca às vezes, os menus nas verticais ou em cima. E aí, na sua opinião, você tem assim algum, né, dica nesse sentido, assim, melhor colocar às vezes em cima para tal assunto ou alguma coisa do tipo? Talvez o que eu vou responder vai até fugir das opções que você colocou. No livro, a autora enfatiza muito de talvez até colocar o título, e o título que já coloque uma ideia do que é aquele gráfico. Então, talvez no início, o mais importante é você já dar um contexto, né, uma prévia do que vai ser apresentado lá embaixo. Então, talvez você possa começar com um título, aí depois, talvez, né, nos dashboards a gente utiliza muito isso, né, os filtros e tudo, e depois a informação em si. Então, se você já consegue dar uma ideia do que você quer apresentar para o seu público logo de início, já fica muito mais fácil a compreensão. Talvez eu atacaria dessa forma, viu, Renan? Boa, valeu.